TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Os chineses conseguiram acabar o que havia de mais sublime na nossa história, na história do Brasil. A festa da independência. Ontem, simplesmente, não aconteceu absolutamente nada, porque eles determinaram isso. E é bom que se diga, se dependesse do presidente Jair Bolsonaro, tinha havido sim, tudo normalmente. Mas faz tempo que no Brasil, um país presidencialista, quem menos manda agora é o presidente. É isso mesmo. Os governadores mandam e desmandam nos estados, os prefeitos mandam e desmandam nos municípios com seus decretos, tem até os comitês de Covid-19 e tudo mais. Dizem que isso não pode parar, isso tem que continuar, fecha comércio, lacra a indústria, proíbe a prestação de serviço e tudo mais. E o STF, o todo-poderoso STF, manda em tudo e em todos. Eles estão acima de tudo e acima de todos. É isso mesmo. Quem manda são os ministros, não são os governadores. A hora que eles bem entendem, suspendem o governador, afastam o prefeito, prendem deputado, enquadram senadores e por aí vai. Onde vai parar essa república? Alguns chamam de republiqueta, mas eu prefiro tratar ainda com respeito. Ainda república. Outros chamam república das bananas. Eu acho que temos que tratar a coisa com respeito. Agora, tudo tem limite. Onde vai parar o nosso Brasil? Eis a pergunta. Bom dia, hoje é terça-feira, primeiro dia da semana, né? Da nossa aqui no programa, né? Na verdade, o nome já diz tudo, é o terceiro dia da semana. A semana começa no domingo, mas nós aqui começamos o programa na terça-feira. Terça-feira, 8 de setembro de 2020. O programa de hoje fará 2 blocos com 2 diretores aqui do Colégio Meta, que está a comemorar 42 anos. Certamente a escola mais antiga do Acre, né? Hoje, agora são 11 horas e 23 minutos. Eu recebo então nesse primeiro e também no segundo bloco o professor Humberto Miranda, está aqui à minha esquerda. Ele é diretor de ensino. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. O senhor não é estreante? Não sou estreante. Aqui no programa, né? Aqui no programa, terceira vez. Isso. Agora tem um estreante. Estreia hoje aqui, 11h24 agora, a professora Priscila Mello. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. A professora Priscila é coordenadora de ensino médio. Eu conversava agora há pouco, em off, com o Tony, que está aqui acompanhando. O Tony, que é, além de diretor, é proprietário, né? Filho do proprietário, então proprietário também, né? Família. E ele dizendo que o colégio está cada dia mais organizado, mais institucionalizado. E eu até falei brincando, o senhor nem precisa falar porque a gente vê de cara essa nova organização. E olha, gente, parece até que o Meta estava preparado para a pandemia. Sabe por quê? Foi decretado, então, no dia 17, foi o isolamento, que na verdade trouxe muitos prejuízos. Uma semana depois, o Meta já estava funcionando normalmente. Tudo suas plataformas digitais. Não é isso, diretor? Perfeito. Como é que vocês conseguiram fazer tudo isso em tão pouco tempo? O principal na nossa equipe que a gente fala é o querer. Quando você quer, você faz. Mas tem aquele outro detalhe, né? Tem o querer e tem o poder. O poder e o saber fazer. E o saber fazer. Exatamente. Isso aí. Essa questão do poder e do saber, a gente foi correndo atrás, fomos auxiliando os professores que estavam, né, ali na linha de frente, na sala de aula, dando aula pra gente. Só para completar mais aí tem o saber e o saber fazer. Saber fazer, e perfeito. E é isso, e aí a gente foi aprendendo, os professores foram fazendo cursos, né, online mesmo, de como que usar as ferramentas novas. Alguns professores já estavam mais adaptados, alguns já eram metidos a youtubers, então já conseguia fazer uma transmissão. Os demais foram atrás e conseguiram, e Muniz, ficou muito bom. E está sendo, assim, fantástico as aulas. Eu conversei, a gente tem que ver de perto para contar de certo, né? Então, eu fiz algumas pesquisas, conversei com alguns alunos para ver o outro lado, né? Perfeito. Uma coisa é vocês falarem, outra coisa é a gente sentir como é que está isso acontecendo na prática. E a aprovação é... O feedback foi bom. Muito bom. Que bom. Nós ouvimos, claro, não somos perfeitos, claro, né? Mas na medida do possível a gente vem melhorando cada vez mais e a gente percebe pelo engajamento dos alunos. Uma porcentagem muito boa, todo dia assistindo aula. É bonito, Muniz, eles fardados, Sim. como se estivesse na escola. Normalmente. E para eles eu acho que foi uma boa, sabe? Necessário. Para os pais,
acaba com o vai e vem, gasto de gasolina, de pneu, de carro, de peça, problema no trânsito. Tem isso. Quem sabe a gente não aprende muita coisa. Acho que foi um legado da pandemia, né, professora? Nós procuramos manter dentro desse ambiente, no momento instável, uma rotina que relembrasse o ambiente escolar, por isso que nós pedimos que eles ficassem dentro de casa fardados, para relembrar. Então, eles têm um horário de início das aulas, que são 7h30, eles acordam, estão ali na frente do computador, vão até às 11h50, e determinados dias da semana, no turno da tarde, eles também têm aula. Então, assim, justificando essa rotina para que eles relembrem. Dentro da escola, eles também tinham aula de manhã e de tarde, fazendo as tarefas, porque a vida não parou. As aulas continuam, os professores estão ali e eles vão continuando aquela rotina que eles tinham dentro da escola. A gente procurou levar a escola para dentro da casa, porque agora cada casa é um pouquinho do meta. É a tecnologia a serviço da boa educação. Justamente, os dois agora caminham juntos, porque agora esse é o novo normal. A gente não sabe quando a gente retorna, mas esses alunos agora estão dentro dessa nova geração tecnológica. Agora, professor, vamos, digamos assim, vamos ser realistas, né? É evidente que o perfil dos alunos do Colégio Meta, não só o Colégio Meta, mas a maioria dos colégios particulares, não pode jamais ser comparado com o perfil dos outros alunos das escolas públicas. Exato. Evidente que tem muita gente na escola pública que poderia estar na escola privada, prefere estar lá. Aí, nesse caso, conta muito para vocês, né? Facilita muito. É claro. Ou tem alguns casos isolados? Temos casos, por exemplo, de percentual alunos... mais ou menos? Não, 10%? são menos de 10%. Ah, então tá uma boa. Mas nós temos alunos que a gente dá assistência porque ele está na zona rural. Então a família decretou Entendi. quarentena, a família se isolou na zona rural. Então a gente faz um trabalho offline com eles. Mas a maioria, Muniz, tem acesso, ainda bem, muito diferente da escola pública, claro. Offline, mas digital. Mais digital. Mesmo não sendo em Exatamente. tempo real. Ele vai assistir depois, pelo computador, leva o pendrive, leva uma atividade, mas assiste. Nós estamos falando, gente, não só de aula digital, estou falando de aula online. Exato. Em tempo real. Né? Nem Aquele tudo que é na momento- web é em tempo real. Em tempo real. É aquela questão do aluno olhar pela câmera, mas olhar para o professor e perguntar. Na hora que ele explicou, estava com dúvida, vai ali no chat ou faz a pergunta pelo áudio. Então é presencial na questão de que ele está ao vivo mesmo com o professor. A diferença é que o professor está no seu lugar de trabalho e o aluno está em casa. Em alguns casos, me falaram, e eu quero a confirmação de vocês, Certo. aliás, dos senhores, tem aqueles alunos que, acho que é um 10, 20%, que eles têm vergonha de perguntar. Se há alguma dúvida, ele está cheio de dúvidas, mas não pergunta. E nessa aula, como ele está sozinho ali, só olhando para a câmera dele, na webcam, ele pergunta. Ele fica mais à vontade, Fica mais à vontade. Ele pode escrever a pergunta Sim. direto ao professor ou abrir a câmera, o Então, microfone e falar. nesse particular, o aprendizado fica ainda melhor. Exato. Se olhar por este lado e sabendo olhar essas ferramentas, usando elas, Isso. melhora. Professor, eu sei que é muito cedo para a gente fazer esse tipo digamos assim, de avaliação que eu vou fazer, que eu vou perguntar agora. Mas, passado 5, 6 meses, qual é a avaliação que vocês fazem de tudo isso? Na verdade, assim... Está o que- dentro do que vocês... A gente esperava Esperava. mais, mas o que acontece? É tudo uma evolução. Então eu preciso pensar que esses alunos estão se adaptando a esse momento. E a escola também cresceu muito. Então eu tenho aquele professor que evoluiu tecnologicamente para proporcionar a esse aluno esse meio digital. E eu tenho aquele aluno e aquela família, porque agora não é só um aluno, é uma casa que se tornou uma escola. Sim. Aquele pai que correu atrás da internet, eu tenho aquele aluno que aprendeu, porque uma coisa era mexer no celular, uma coisa era entrar no Facebook, no Instagram. Agora não, ele está acessando um portal digital, ele está aprendendo outros meios que o levam a aprender, a estudar, a assistir uma aula. E no meio de tudo isso, a gente fez um simulado diagnóstico de conteúdo, a gente fez o segundo já, e em tudo nós temos um bom resultado. Então, assim, para nós é uma felicidade muito grande. A gente está conseguindo aplicar redação, para você ter uma noção, e ter um retorno com os alunos. Então, em tudo, nós, seres humanos, nós nos adaptamos. E, mais uma vez, nós nos adaptamos à pandemia e estamos ultrapassando os nossos limites. Professor Humberto, parece até loucura que eu vou falar, mas é a verdade. Menino de 4, 5 anos já sabe no celular alguma coisa que talvez a gente não saiba. Geração touch. Então é o seguinte, vocês querem celular, então tá aí, vão estudar no celular. Perfeito. É isso mesmo. Eles têm habilidade que nós não temos. Eles conseguem, às vezes a gente conversa com o pai e fala assim, eu não consegui entrar na ferramenta, na já plataforma, entrou, mas a fez criança tudo. já entrou. Então eles têm essa habilidade, o que facilita também. É uma geração totalmente diferente.
Vou dar só um exemplo, gente. Eu fiz um exame sábado, fiz um teste para ver se estava com Covid ou não, aliás, a doença da China, dos chineses. Eles inventaram e mandaram para cá, para todo mundo. E eu, no dia seguinte, para acessar o resultado do exame, tive que recorrer a uma filha de 12 anos. Pedir ajuda da E filha. rapidinho ela fez. Porque eu não consegui fazer. Um tempo ela foi lá e... Rápido. Então, é um exemplo. Então, nesse caso, acho que foi assim um casamento, né, professor? Foi quase a geração que estava pronta para lidar com isso. Pronta para o futuro. Isso. O Meta se preparou para isso. É a nossa ideia, né? Preparar Aliás, o Meta aluno sempre para o gostou mundo de que vem. inovar, né? Exato. Sempre gostou de estivemos à desafios. frente, Sempre ousado. desafiou o absurdo. Perfeito. Tanto é que a gente continuou com a programação da escola de alguns eventos, mesmo à distância. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, o maior arraial escolar da cidade é o do Colégio Meta, que a gente Sim. já conseguiu ter mais de 5.000 pessoas ali participando. Este ano nós fizemos o arraial digital, aonde nós tivemos uma frequência de pessoas participando ali online muito grande. Nossos vídeos passaram de 6.000 visualizações e as famílias participando da sua casa. Ornamentaram a casa, fizeram comida e o arraial durou 4h30 e as famílias na frente da televisão. Ano passado eu fui ao arraial com a minha filha, me convidou, eu fui. Passei meia hora para conseguir comprar um copo de suco. Muito cheio. Mas assim, eu fiquei contente. É sinal de que o sucesso foi esplêndido. Perfeito. É impossível você deixar tudo 100% organizado quando você recebe um público maior do que você previu. Exatamente. É sempre. Chegou um momento que a gente até repensou se cabia todo mundo na escola, e é porque a escola é grande. Em algum momento ali eu saí um pouquinho, porque eu digo, olha, já está emprestado Tá demais muito aqui. cheio, né? Mas E lá é no porque meio da nos rua últimos anos também a já gente tinha conseguiu gente dividir. demais. Exatamente. E é porque nós Sim. passamos a fazer em 2 dias, para tentar diminuir um pouco o fluxo, mas os 2 dias lotaram. Você vai num dia, volta no outro, gostou, né, É professor? porque gostou. Então como é que foi então esse ano? Tudo digital. Esse ano, o professor Evaristo idealizou que nós fizéssemos o Meta Arraiá Digital. E nós fizemos, planejamos e conseguimos aí 4h30 mais ou menos de transmissão ao vivo. Fizemos bingo, inclusive, de uma bolsa para o ano de 2021, que foi o ápice, inclusive, das apresentações. Nós fizemos quadrilha online, foi ensaiado cada um na sua casa, respeitando esse distanciamento social que é tão esperado nesse momento. E foi lindo, assim. Nós pensamos, idealizamos e, como você falou, o Colégio Meta, ele inova. E essa é a nossa característica maior nesse momento. E é isso, nós pensamos e executamos, não foi, professor? Exatamente. E como a professora colocou, nós fizemos um bingo virtual. Então teve o bingo com as cartelas, as famílias receberam suas cartelas no e-mail. Então cada cartela ali, a gente sabia o controle de quem estava para bater e quem não estava, foi emocionante. Bom, falar em família, nós falamos nos alunos. Agora, como é que foi a reação das famílias desses alunos, dos professores, enfim, do restante da comunidade escolar? Os professores se viram naquele momento de que precisavam se adaptar para continuar o trabalho. Eles sabiam que a importância de manter a afetividade com o aluno era enorme. Então, a nossa preocupação enquanto professor, não podemos nos afastar das crianças. E os professores correram de forma brilhante e conseguiram esse acesso. As famílias, algumas aceitaram muito fácil. São famílias, nós temos muitas famílias ali muito abertas às novas tecnologias e tudo mais. E algumas famílias se viram com um problema, porque tinha que correr. Nós temos, Muniz, na escola, famílias que têm 3, 4 filhos matriculados. Então ele teve que organizar ali 3, 4 computadores em casa, porque tinha 3, 4 salas de aula dentro da sua casa. Então esses entraves nós tivemos, mas foi solucionado, a gente correu atrás e a gente conseguiu adaptar o celular, tablet, computador, enfim. Ninguém ficou sem aula por causa disso. Então teve primeiro o impacto, meu Deus, como eu vou fazer? Então eles ligavam muito para nós e nós sempre arrumamos alguma forma dele poder se conectar. Professora, os demais professores estavam preparados ou alguns tiveram que passar por um cursinho básico? Até para nós fizemos reciclagem com alguns professores e o mais interessante é o seguinte, nós temos aqueles professores que estão conosco há mais de 20 anos, por exemplo. Isso Nós foi temos mais fácil, né? professores como a professora Regina, professor Isaías, que são aqueles mais antigos, mas se renovaram.
professora Regina é uma das que eu gostaria muito de citar aqui, elogiá-la, por exemplo, que nós fizemos alguns cursos que vieram de fora e ela se renovou. Ela disse, Priscila, nós vamos estudar e sabe, hoje aprendeu a gravar vídeo, jogava no YouTube, grava aula, sobe, enfim. Os professores entenderam que esse agora é o novo normal e eu preciso entender que esse aluno precisa de aula. E eu vou fazer dessa forma. Os novos já estavam aí da nova geração tecnológica e é o que a gente vai levar para frente. Provavelmente, quando nós retornarmos ao físico, vai ser assim. E agora é o que eu estou pronta. É a professora da nova geração. É o novo professor do Colégio Meta. Como é que Você pode falar em nome da direção, só é diretor Sim. também? Vamos chamar um intervalo? Vou fazer uma pergunta e deixar no ar. O Meta se prepara para comemorar mais um aniversário. Pelo que eu vejo, não vai ser mais um aniversário. Acho que vai ser um aniversário. Pela primeira vez, um aniversário virtual. Vai ser um Vai aniversário ser dia virtual. 17, não vai dar tempo de voltar ao normal. Vai ter que ser no novo normal. E o novo normal é bem diferente do normal. Desculpa aí a confusão que eu estou tentando fazer aqui. Como é que o Meta encara mais um desafio? A resposta é no segundo bloco, tá bom? Roda só a vinheta aí, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos. Até já.